No Hora de Agir de hoje nós vamos conversar sobre aquele que é dos ecossistemas mais importantes, mas também um dos ecossistemas que está mais ameaçado. Falo dos mangais, destas florestas que existem nas zonas úmidas, nesta fronteira entre a terra e o mar. São autênticos santuários de vida, berçário para muitas espécies, cerca de 80% das espécies que são a base da pesca, como o peixe, moluscos, crustáceos, caranguejos e também o lar para muitas aves. Devido a este ritmo louco da civilização industrial, mais de 45% das florestas de mangal foram destruídas devido à expansão urbana, à expansão de terreno para indústrias e também devido à agricultura. Algo que tem que parar, como tem que parar também estes locais que muitas vezes são utilizados para despejo de lixo ou então para desmatamento, para que as comunidades possam aceder à lenha. E devido à sua importância, nós temos que mudar. E é por isso que nós vamos fazer sobre este tema mais uma Hora de Agir. Preciso do mar, porque ele me ensina. Não sei se aprendo música ou consciência, não sei se é apenas onda, ou ser profundo, ou só voz que ressona, ou deslumbrante pressentimento de peixes e navios. Pablo Neruda, o poeta chileno, precisava do mar que ensinava, e nele aprendia a música ou consciência. Talvez fosse a música do ruído constante, agitado, comunicativo. Dos flamingos, altamente gregários, que formam parcerias para se defenderem dos predadores ou procurarem alimento entre a vegetação dos mangais. O flamingo, que sempre desceu para os mangais do Lubito ou de tantos lugares do mundo, é símbolo de uma consciência que precisamos de ter para a importância única destas zonas úmidas, destas florestas que vivem na fronteira entre a terra e o mar. Elas ocupam 150 mil quilómetros quadrados em todo o mundo e são apenas 0,6% da área das florestas tropicais. Estão em 120 países tropicais e subtropicais. A Indonésia é o país com mais mangais no planeta, que representa 1/5 em todo o mundo. O Brasil, que é no mundo o país com mais biodiversidade, é o segundo em área de mangais, também conhecidos por manguezais. Existem mais de 1,5 milhões de hectares ao longo do litoral atlântico. Nos países de língua portuguesa que abraçamos neste Hora de Agir, em Moçambique e Angola, há também extensas áreas que são de importância vital para a sua biodiversidade, para a economia e para as comunidades costeiras. As águas rasas das zonas costeiras deixam entrar a luz que transforma este meio aquático num santuário de vida. Um berçário para peixes, moluscos, crustáceos, algas, caranguejos e no ar, um lar para as aves. Aqui, as águas são naturalmente depuradas e purificadas, criando condições únicas para que a vida prospere. Mais de 80% das espécies com valor económico na pesca dependem de habitats onde estas espécies se reproduzem. Mas é muito mais do que isso. As florestas de mangais são também um dos maiores aliados no combate às alterações climáticas. Uma floresta de mangal absorve 10 vezes mais carbono que uma floresta terrestre. São 1.300 toneladas de dióxido de carbono por hectare todos os anos. Mas protegem também as comunidades costeiras destes novos monstros do mar, que são estes ciclones, cada vez mais fortes e destrutivos. Esta é a hora dos mangais, de os proteger, conservar os que ainda existem e plantar para recuperar os que já perdemos. Esta é a hora dos mangais, que é também a hora da vida. E agora a conversa com Fernanda René, do Projeto Ochiva em Angola, e Luís Carlos Brasileiro, da Fundação Vovô do Mangue, em Salvador da Bahia, no Brasil. Nós vamos conversar sobre a importância de conservação destas florestas de mangal, ou como se diz no Brasil, manguezal. E começamos pela Fernanda. Que inquietação foi essa que vocês tiveram aí no Lubito? No Lubito, não é? Como sabem, o Lubito é um município da província de Benguela, na costa de Angola. Portanto, é um município cujo o seu símbolo, ou seja, a identidade do símbolo desta cidade é os flamingos. E como sabem, os flamingos vivem em zonas úmidas, em particular
as zonas de mangás. Portanto, a ocupação de terrenos, a poluição, começou a tomar conta destas áreas e, portanto, nós não gostaríamos, não é, que o símbolo da nossa cidade, os Flamingos, virasse história. Portanto, nós, em particular, nós, Otiva, foi assim que esta organização surgiu. Criamos esse movimento para despertar, não é, a consciência dos cidadãos locais sobre a importância, não é, dos mangás para a nossa comunidade. Luís, apesar desta distância, deste oceano que separa Angola do Brasil, imagino que os problemas, os desafios que a Fernanda enfrenta no Lobito sejam muito semelhantes àqueles que vocês enfrentam aí na Baía de Todos os Santos, no Brasil. Sim, Ricardo. Aqui também a gente sofria com esse tipo de comportamento, né, das pessoas, simplesmente, e ainda sofre, né? As pessoas acham que o mangue é um lixo, é um esgoto, né? Enfim, aqui na nossa região, por exemplo, existem vários fatores de impacto, né? Desde a instalação de grandes indústrias, principalmente petroquímicas, com ocupação desordenada também. As cidades estão crescendo para dentro do mangue, que a maioria das cidades brasileiras são costeiras, né? Na Baía de Todos os Santos também, que é a região econômica mais antiga do Brasil, na verdade, né? Explorada economicamente a mais antiga do Brasil, e existe ainda uma pressão muito forte. Porém, hoje a gente reconhece que o ambiente está com um potencial de preservação muito maior do que há 15, 20 anos atrás. A Ministra das Pescas e Recursos Marinhos de Angola, Carmen Van Dunen dos Santos, que é também bióloga marinha, vem-nos explicar porque é que os mangás têm esta importância vital para as comunidades costeiras. Os mangás, eles são ecossistemas particulares, frágeis do ponto de vista de conservação, mas muito fortes e resilientes do ponto de vista das trocas que eles proporcionam entre o que é feito a nível do continente e aquilo que é feito a nível das águas, da parte de águas, da parte marinha. Eles são um pulmão aberto, mas das suas raízes, que nós chamamos rizomas aéreos, produzem o efeito que nós temos, e se quisermos comparar, a um rim, fazendo essa depuração das toxinas que querem poluir as águas, quer seja dulceaquícolas ou marinhas, proporcionando ambientes saudáveis para constituírem berçários para muitas espécies que estão quer na água, quer acima da água. Olhemos os mangás não só como fornecedores de materiais para o homem, mas como nossos amigos que nos acompanham e que conosco nos protegem, porque são um primeiro impacto para as alterações globais que se avizinham. E agora em Moçambique, neste país com mais de 3.000 quilómetros de costa e por isso muito vulnerável às tempestades que vêm do mar, foi desenvolvida uma estratégia de preservação de mangás e foram já recuperados mais de 5.000 hectares destas zonas úmidas que desempenham também um papel crucial para a economia moçambicana. Fomos ouvir Denise Nicolau. Moçambique tem a terceira maior cobertura de mangal da África, portanto nós temos um papel muito importante no que concerne a ligação entre mangás e outros recursos e pessoas e o clima. Como país, nós temos estado a desenvolver vários instrumentos em termos de regulamentação à volta da conservação dos mangás. Temos uma estratégia nacional dos mangás, um plano nacional de restauração. 65% da nossa população que vive na zona costeira depende diretamente dos mangás e dos recursos pesqueiros todos os dias para a sua sobrevivência. Então, o plano e a estratégia de mangás vem, de facto, orientar o nosso governo, as diferentes organizações e as comunidades locais naquilo que nós podemos fazer para proteger os nossos mangás, mas também usá-los de forma sustentável. Mas temos que nos lembrar do valor que os mangás têm para a redução do impacto das mudanças climáticas. Não é só pela causa dos mangás, mas é pela causa do clima, é pela causa da sobrevivência das pessoas. Voltando agora ao Lobito, Fernanda,
Que projeto extraordinário é esse do Otshiva, que mobiliza centenas de pessoas para recuperar os mangais? Nós no Lubito, a nossa terra natal, onde começou esse movimento que o Ricardo chamou de extraordinário, agradecendo já, dizer que as pessoas não tinham a noção, não é, da importância dos mangás. Desculpa interromper, mas Fernanda, como é que conseguem mobilizar estas centenas de pessoas, voluntários, para estas campanhas de limpeza e plantação dos mangais? Nós aqui em Angola, nós temos restaurado os ecossistemas de mangás através de duas ações, que é através da reflorestação e através das campanhas de limpeza. Como eu disse, tudo começa num processo de sensibilização. Nós temos inspirado as comunidades para o uso sustentável dos ecossistemas de mangás, temos inspirado, mobilizado governos, inspirado instituições públicas e privadas. Nós mobilizamos todos os cidadãos, não é? E voluntários, e nós, a partir das nossas páginas das redes sociais, ou durante as nossas campanhas de sensibilização, palestras, anunciamos as campanhas, e é impressionante que no dia das campanhas aparecem muitos voluntários. São Tomé e Príncipe, Moçambique, Timor-Leste, Portugal também tem SAPAIs. Achas possível um projeto de cooperação ao nível da CPLP para recuperar, para reabilitar estas áreas de mangais? A gente ficaria muito feliz em trabalhar com países, né, irmãos, principalmente de línguas portuguesas, né, e a gente fazer esse trabalho de intercâmbio, né, troca de experiência mesmo. Acho que a gente tem muito a aprender um com o outro. Estas áreas de mangais, mas também os sapais e as pradarias marinhas que nós iremos abordar em próximas horas de Agir, são dos ecossistemas mais importantes e que importa preservar nesta que é a década das Nações Unidas para o restauro dos ecossistemas. Por serem berçários de vida, por capturarem estas grandes quantidades de carbono, por ajudarem a estabilizar as zonas costeiras, mas principalmente por serem um escudo natural para estes eventos extremos, para estas tempestades cada vez mais fortes que vêm do mar. O ciclone Idai, em 2019, foi das tempestades mais destrutivas do hemisfério sul. E esse monstro que veio do mar e que ganhou energia nessas águas quentes do Oceano Índico deixou um rastro de destruição muito forte e, infelizmente, a perda de centenas de vidas. Mas houve uma povoação em Nhangal, na cidade da Beira, uma pequena povoação que nos anos anteriores tinha vindo a cuidar do mangal, sabia da sua importância e ele estava limpo, estava saudável, e no dia do furacão essa floresta de mangal dissipou energia e poupou a vida destas pessoas. Na hora mais negra, a natureza devolveu o cuidado que tinham tido com ela. E é sobre isso que nós estivemos a falar nesta Hora de Agir. E um novo tempo deste trabalho, destas pessoas que se dedicam à limpeza, conservação e também à plantação destas florestas de mangal, que são aliados para vencermos e estarmos à altura de um tempo de crise climática. Este foi mais uma Hora de Agir. Um abraço, amigo, e já sabe, nós temos encontro marcado na próxima semana. Até lá!